Boa noite a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Adoro estar aqui com vocês. É um momento de aprendizado. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Acalmar um pouquinho a nossa mente aqui, né? Para essas palavras que vão ser proferidas. Tem aquela respirada mais profunda, solta o ar, solta as suas preocupações. Vamos esquecer um pouquinho das nossas preocupações por um momento. Elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade que está aqui nos apoiando, nos orientando, nos ensinando, guiando os nossos caminhos, para que a gente possa, né, ouvir com olhos e ouvidos de quem tem que ouvir, né, algumas informações para que a gente possa levar para a nossa vida, para que a gente possa levar para a nossa família um pouco de aprendizado, um pouco de crescimento, né, e cada dia mais caminhar à frente aí a nossa evolução moral e espiritual. Que assim seja. Deixa eu só colocar aqui. Está funcionando. Bom, como sempre, toda a palestra que eu dou é sempre um tema que eu preciso ouvir. Né? Eu gosto bastante de identificar dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, dentro da minha consciência, aquilo que eu preciso aprender. Então, eu sempre procuro estudar e do fruto do meu estudo acaba saindo essas palestras que às vezes eu trago para vocês, né? E recentemente uma das coisas que estava me não tirando o sono, né, pelo contrário, né, mas me fazendo refletir bastante, era sobre a dor, né? Mais especificamente sobre o processo de sofrimento. Então, acho que se a gente for parar para sentar com cada um de vocês aqui, tenho certeza que cada um de vocês tem uma história de dor, tem uma história de sofrimento para contar, alguma coisa difícil que passou na família ou ainda passa, né? E como é difícil a gente passar pela dor e não fazer essa pergunta aqui, ó. Por que comigo? Né? Antes de eu conhecer o espiritismo, a doutrina espírita, antes dela entrar na minha vida, né? Eu passava por algumas dores e alguns sofrimentos e me fazia muito essa pergunta. Por que comigo? Né? Por que eu? Por que eu estou passando por esse sofrimento, por essa dor, por problemas de saúde, por perdas na família, né? E às vezes a gente não conseguia, eu não conseguia achar uma resposta para isso, né? E dependendo do sofrimento que a gente passa, a gente, além de não achar resposta, a gente começa a ir por um caminho que às vezes não é legal, né? De raiva, de tristeza, de mágoa, por a gente não entender o que está acontecendo com a gente e o porquê está acontecendo com a gente. Mas aí vem a doutrina espírita e nos traz uma série de informações e de aprendizados para a gente refletir com mais profundidade sobre esse sofrimento que a gente passa. E é isso que eu quis trazer para vocês aqui. E aí, então, eu fiz uma tabela, uma tabela para a gente entender por que a gente sofre. Eu falei assim, eu vou colocar de uma forma bem simples, né? Porque esse era a minha dificuldade. Sempre que algum espírita falava assim, ou você está passando por uma provação, ou você está passando por uma expiação. Provas e expiações, não é? A gente sempre fala, provas e expiações. Eu falo, mas o que é prova? O que é expiação? Por que eu passo isso, né? Será que tudo que eu trago de outra vida? É dessa vida? E aí colocava tudo naquele caldeirão e eu não entendia o que estava acontecendo e o porquê do sofrimento na minha vida e também na vida de outras pessoas, né? Eu sou psicóloga, imagina quanto eu também já não ouvi pacientes, né? Porque nenhum paciente chega no consultório falando que está feliz, né? Todo mundo tem problemas para resolver.
né? E eu ficava, por que será, né, a origem de tanta dor, de tanto sofrimento? Então eu me perguntava isso, né? Mas a doutrina me trouxe muito acalento com relação a isso. Então a primeira frase que eu vi foi essa, que as vicissitudes da vida, ou seja, as coisas que acontecem com a gente, da vida, são de duas espécies. Ou elas têm causa, né, da própria vida, ou fora dessa vida. Então, são coisas que acontecem com a gente aqui, ou são coisas que a gente traz, né, de outras encarnações para esta vida. Então, ele já começa trazendo, tem duas origens as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, vamos entender essas duas coisas, de onde vem, tá? A primeira eu trouxe, que é fora dessa vida, que é a tal da prova da expiação, para a gente, de uma vez por outra, né, uma vez por todas, não ficar com dúvida de uma coisa da outra. Então, fora dessa vida, eu passo por provas e por expiações. E aí, então, o que é a origem das provas? Então, vamos lá. Desencarnei. Estou lá no plano espiritual, programando a minha próxima reencarnação. Que bom, né, gente? Para a gente poder vir, aprender, se desenvolver, evoluir cada vez mais, né? Rumo ali, né, a um ser de luz que todos nós tendemos a ser, né? E aí, então, a prova são escolhas que a gente faz para a gente ver se a gente aprendeu mesmo. É como se a gente estivesse na escola, feito a escola o ano inteiro, e no final do ano a gente vai fazer a prova, para ver se a gente passou de ano ou não. Se a gente acertar 100% da prova, ufa, eu aprendi, né? Agora, se eu não passar na prova, vou repetir de ano, né, gente? Então, vou ter que repetir de novo. Então, as provas, geralmente, são escolhidas por nós mesmos. Coisas que a gente tem que superar na nossa vida e passar de novo só para ter certeza que aprendeu, tá? Vamos pensar que as nossas provas geralmente são um pouquinho mais leves, né? E aí tem as expiações. As expiações, elas vêm de um outro fator. E aí tem uma palavra que eu acho forte, que fala que a expiação é algo que é imposto para você, que eu não escolhi. Eu vou ter que nascer na próxima vida, reencarnar, e algumas coisas vão acontecer que foram impostas a mim. Mas o que é essa imposição? Eu falo que é a lei da justiça e a lei do amor. Então, eu falo que Deus é tão bom e tão justo que se caso a gente faça mal a nós próprios ou a alguém, a gente tem uma outra oportunidade de reparar uma dor que a gente causou. Então, a expiação vem para que a gente possa reparar nossos erros. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, até o nosso processo de evolução contínuo e sempre para frente, tá, gente? Porque a gente, graças a Deus, não anda para trás, não, né? Então, ela é imposta para a gente reparar alguma falta que a gente cometeu numa vida passada. Então, são algumas coisas que a gente vai ter que passar, né? Então, se a gente sabe que a gente já vai ter que passar, ou seja, né, a gente talvez vai ter alguns perrengues aí para superar nessa vida que a gente está passando, que veio lá de trás, tá? A finalidade da prova, então, é para fortalecer, para desenvolver as nossas virtudes. E já da expiação, que está débito. É como se a gente tivesse uma dívida no banco e falando assim, ó, eu vou quitar aquela dívida lá para que eu vire agora janeiro sem dívida nenhuma. Então, eu quito, não estou devendo nada daquilo que eu devia na vida anterior, tá? E aí a natureza da prova, ela é sempre educativa, preventiva, para evitar que a gente escorregue de novo, né? Já a expiação, corretiva e reparadora, para a gente aprender de uma vez por todas, tá? E qual que é a atitude do espírito quando a gente fala da prova e da expiação? Geralmente a prova, como nós que escolhemos, a gente aceita mais naturalmente. Já a expiação, a gente, às vezes, né, a gente se submete ali
né, eu falo, né, às vezes alguma dor para que a gente possa aprender. Eu trouxe um exemplo, gente, mas é só um exemplo, porque isso aqui de pessoa para pessoa pode mudar, né? Então aqui a gente tem um exemplo de prova. Nasci em uma família pobre para exercitar mais a nossa humildade, a nossa solidariedade. Eu lembro de uma história de Chico, que o pessoal contava, né? Que lá na cidade de Chico, o pessoal servia a sopa, né? Para os moradores de rua, para as pessoas pobres. E formava aquela fila de pessoas para pegar a sopa. E o pessoal começou a reclamar, Chico, olha que absurdo, tem uma mulher lá na fila, ela tem casa, ela tem dinheiro, e está lá todo dia pegando a sopa no lugar de algum pobre que precisa comer. E o Chico não falava nada. No outro dia, a mesma coisa, estava lá a senhora e o pessoal, Chico, vai lá, conversa com a senhora, né? Porque ninguém tinha força moral para tirar a senhora da fila, né? Mas pedia para o Chico ir lá fazer, né? Vai lá, fala para essa senhora, poxa, que feio, por que ela está pedindo comida se ela tem comida? E passou dia, até que o Chico, né, cansado, né, de ouvir todo mundo reclamar, ele chegou para a pessoa que estava reclamando e falou assim, calma, tenha paciência, é que ela está exercitando. Ele falou assim, como assim exercitando? Sim, olha só, ela tem posses, ela tem casa, ela tem dinheiro, mas nessa vida ela é tão avarenta e não divide, não usufrui daquilo que tem, que na próxima vida ela vai passar tanta necessidade que ela já está na fila da sopa exercitando aquilo que ela vai fazer na próxima. Então deixa que é um aprendizado para ela. Olha só, ela já estava num processo de aprendizado nessa vida para algo que ela poderia ter resolvido nessa mesma, né, gente? Então ela vai passar por uma pobreza, por um sofrimento, por uma privação de recursos numa próxima, porque ela não soube usar bem os recursos que ela conseguiu nesta vida. E vai lá, e vai passar por essa prova de novo, né? Já a expiação, eu lembro, eu tinha uma amiga minha que era cadeirante, espírita, muito consciente, né? Ela nasceu com a coluna aberta e ela não pôde andar, né? E ela tinha uma clareza, assim, né, da vida dela, inclusive da vida passada dela, que ela falava, e ela sempre sorrindo, sempre alegre, ela falava, nossa, Carol, sabe o que acontece? Que na vida passada minha, né, eu me matei. E para que nesta vida eu não faça a mesma coisa, porque eu tenho uma tendência para isso, eu vim na cadeira de rodas. Mas nessa eu aprendi, né? E ela levava uma vida extremamente feliz, fazia de tudo que vocês podiam imaginar, né? Resignada, feliz e contente com a condição que ela tinha, né? E olha só, com uma mente, com uma sabedoria daquilo, da expiação que ela estava passando por um mal que ela causou, não com outra pessoa, mas às vezes nela mesma. Né? Então, às vezes, as nossas expiações são maus que a gente causa nós próprios. Né? Então, tudo isso aqui vem da outra vida. Então, eu não sei se passou na cabeça de vocês algumas dificuldades que vocês estão enfrentando, já tentando ligar os pontinhos, né? Fala assim, será que é dessa vida ou da outra? Isso que eu estou passando agora, né? Então, vamos ver as causas desta vida, nesta vida, por que a gente sofre, por que a gente passa por aprovação, por que a gente passa por dores, né? Então, aqui, não tem como falar senão da lei da causa e efeito. Então, tudo que a gente vive hoje, as nossas dores que a gente traz e que são desta vida, são consequência das nossas escolhas, né? Então, às vezes, por falta de informação, por falta de educação, por falta de consciência ou de conhecimento, a gente toma escolhas na nossa vida. E essas escolhas vão levando a sofrimento e a dores, né? Por exemplo, pessoas que
tem algum tipo de transtorno mental ou depressivo, que às vezes pode levar a drogadição ao vício e que, né, ficam cada vez mais deprimidas e depressivas. Então, uma escolha na nossa vida vai desencadeando uma série de consequências, tá? Até aqui, ó, na última linha, exemplo, né? Sofrer por orgulho, por imprudência, olha só, por má alimentação, tá? Então, hoje, por exemplo, eu estou acima do peso. Então, hoje é consequência da minha má alimentação. E eu sei que isso vai desencadear problemas de saúde. Olha só, super consciente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Me alimentar bem, né? Não é uma escolha que a gente faz? Ninguém põe comida na minha boca, eu sou adulto, não é? Então, eu tenho consciência dos meus atos, eu sou responsável por mim, por meu corpo, a não ser uma criança, né? Um adolescente que está em fase de formação, que ainda não tem, né, a capacidade de ver a consequência dos seus atos, tirando isso, né? Nós somos totalmente responsáveis por cada ação e cada atitude que a gente toma. E isso gera consequências. Então, isso significa que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, se a gente só colhe aquilo que a gente planta, a gente precisa aprender a plantar melhor, né? Sementes melhores, aguar, adubar de uma forma melhor, para que o resultado da nossa colheita também seja menor, ou com menos sofrimento, ou com menos problemas na nossa vida. Então, essas são as duas causas dos nossos grandes sofrimentos. E no Livro dos Espíritos, ele até fala, a maior parte delas vem daqui. Né? Todo mundo adora culpar a vida passada. Ah, isso aconteceu na tua vida, com certeza. Né? Mas a maior parte dos nossos sofrimentos vem desta, vem das nossas escolhas. Às vezes vem porque a gente é teimoso e não quer abrir mão de algumas coisas, às vezes até do nosso próprio orgulho, né? De aceitar que às vezes a gente está errado, né? E de abrir mão de algumas coisas, né? Que vão fazer com que a nossa vida seja mais feliz e saudável, né? Bom, aí eu falo, né? Se a gente escolhe porque a gente tem livre-arbítrio, né? Então, teoricamente, não foi dado livre-arbítrio para a gente poder escolher, mas de qualquer jeito, o livre-arbítrio, né? Que a gente que escolhe, né? Tudo que vai, as situações de como a gente vai reagir perante a vida e perante as coisas, né? Elas têm o livre-arbítrio, mas elas também têm uma consequência, né? Então, nessa vida, quando eu falo do livre-arbítrio, ele também acaba sendo, né, escolhida, né? Quando eu falo da prova, antes da expiação, antes e das causas nessa vida, que são os resultados de tudo que a gente toma e das nossas atitudes. Mas e o que acontece quando a gente fala, poxa, eu fiquei nervoso numa situação, eu causei uma briga, eu causei um problema. O nosso livre-arbítrio está aqui para que a gente também aprenda a se controlar, a controlar nosso temperamento, a controlar os nossos pensamentos, né? Agora aqui na meditaçãozinha, né, que a gente fez antes de iniciar, né, eu falo, respira profundo, né? Quando a gente se acalma, respira profundo, o que a gente começa a fazer? A gente não começa a vibrar melhor, vibrar de forma positiva? Se conecte com Deus, se conecte com seus anjos da guarda, se conecte com a espiritualidade. O que a gente está fazendo em volta da gente? A gente está criando ali, né, uma egrégora, né? A gente está criando ali uma energia em volta da gente para que a gente vibre melhor, vibre amor, vibre paz, vibre calma, né? E aí, então, que impera o nosso livre-arbítrio, nessa escolha da gente poder se autocontrolar. E aí, o que acontece, vamos pensar, se a gente vai para o oposto, se a gente não consegue se autocontrolar. Lembra que eu falei no comecinho que, às vezes, eu sentia raiva, ficava triste por algumas coisas que eu passava na minha vida? E talvez vocês a mesma coisa. Se a gente está triste, com raiva, com ódio, como que a gente vibra? A gente está vibrando nessa frequência, né? De raiva, de tristeza,
de rancor, né? E o rancor adoece a gente, né? Só que acontece que não é só a nossa vibração que é o problema. Quando a gente vibra mal, a gente também está mandando uma mensagem para os espíritos que também estão desencarnados à nossa volta, né? E aí os nossos irmãos desencarnados, que vibram também de forma negativa, que vibram baixo, que vibram no ódio, o que vão fazer? Vão se aproximar da gente, né? É aí que a gente vai se sentir mais obsediado, é aí que a gente também vai ter mais dificuldades de sair de uma situação difícil, porque a gente está vibrando e atraindo a mesma vibração. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, tudo acontece comigo. É problema em cima de problema, problema em cima de problema. E quando você vai conversar com essa pessoa, só reclama. Só reclama, só xinga, né? Tudo dá errado com ela. Fala, nossa, por que tudo dá errado com ela, né? Que além dela vibrar e atrair isso para ela, as nossas células também vibram, né? Então, tudo responde ao estado mental que a gente está. Por isso que também a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? E aí, então, às vezes eu olhava para uma pessoa extremamente humilde, simples, que passou por muito mais dificuldade que eu, com um sorriso no rosto, firme, perseverante. A pessoa não desistia, por mais que estava acontecendo problema com ela, sempre alegre. Eu tinha amigas que passaram por um sofrimento muito grande, né? Sempre com um sorriso no rosto. Eu falava, meu Deus do céu, o que essas pessoas têm que elas conseguem mesmo, diante de situações muito difíceis na vida dela, ainda tá com essa serenidade, com esse sorriso e com essa alegria. E aí, então, eu encontrei, né, no Livro dos Espíritos, né, um pouco dessa resposta, né? Por que é que entre os homens mais civilizados tanto se veem felizes? Porque não têm coragem nem resignação para suportar as provas da vida. Então, às vezes, a gente tem muita resistência em suportar todas as provas e expiações que a gente tem que passar, enquanto outras passam, por mais que seja difícil, com uma tranquilidade e uma calma e um sorriso no rosto, né? Que Jesus falava, vinde a mim todos vós que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. O que é esse brando, esse humilde, né, de coração? É o que a gente chama de resignação, né? Resignação não é aceitar as coisas de forma cega, né? Sem refletir, sem pensar, sem agir, com passividade, né? Mas é olhar para uma situação e ver o que nessa situação eu posso mudar, ir lá e agir. E o que dessa situação não está sob meu controle mais. Eu não posso fazer mais nada. Então, é um aceitar com calma, com essa brandura que Deus falava, né, que Jesus falava para a gente ter em aceitar as vicissitudes da vida, né? Então, a resignação, ela não é inércia, pelo contrário, ela é uma ação, ela é essa força que a gente tem, que cada um de vocês tem dentro de si, como espíritos de luz, de fazer acontecer, de superar as dificuldades, por pior que elas sejam, e por ir à frente, ir além, né? Sempre com esse foco na evolução e olhar para que todo problema que a gente tenha, né, é uma mudança de mentalidade. É toda vez que você tiver um problema na sua frente, pensar, esse problema é uma oportunidade para alguma coisa. Esse problema está me trazendo algum tipo de aprendizado. Eu só preciso agora prestar atenção
para ver qual é o aprendizado que eu preciso tirar deste problema. Então, toda situação difícil que vocês estiverem passando, né? O que eu preciso aprender com isso? Todo problema de saúde que eu tiver, o que eu preciso aprender com isso? É me cuidar, né? É me aceitar? Ou é fazer mais caridade? Ou é ter mais brandura no meu coração? O que eu preciso aprender ainda que eu não aprendi, né? E eu falo que eu não aprendi porque se o problema vem de novo e persiste, vem outro e persiste, vem outro e persiste, é porque a gente não aprendeu a lição ainda. Quando a gente tem aquela calma no coração, a lição foi aprendida, né? Que é a tal da resignação. E é onde a gente realmente tem a fé, né? Que a fé é aquela questão de eu não preciso ver, eu só preciso sentir o amor de Deus em mim, o amor de Deus na minha vida. E quando a gente olha para a dor, a gente foca para a dor e para os problemas, mas não foca para todo o resto de bênçãos e de alegria que a gente tem na nossa vida. É como se a gente tivesse, sabe aquele tapa-burro que cavalo usa para não olhar do lado, né? A gente só está olhando para a dor e todo o resto, toda a luz, toda a alegria que tem na nossa vida, né? A gente às vezes também precisa aprender a desfocar, a parar de olhar só a dor e só o problema e a olhar todas as bênçãos que a gente tem à nossa volta, né? E ver que isso também é um presente. Então, às vezes a gente fica focando muito nas provas e expiações e não foca na quantidade de bênção que a gente tem na nossa vida, na quantidade de luz que tem na nossa vida. Por mais difícil que seja a vida de vocês, os problemas que vocês enfrentaram, eu aposto, sempre Deus mandou uma luz para vocês. Uma pessoa que apareceu do nada, um vizinho que ajudou, alguém que ligou. Nossa, faz tempo que eu não ligo para você, estava sentindo sua falta, tá tudo bem com você? Naquele momento que você mais precisou, né? É que às vezes a gente não presta atenção nos sinais que estão à nossa volta e como as coisas chegam. Mas elas chegam, as bênçãos chegam, principalmente quando a gente segue adiante, né? E aí, então, a resignação, para a gente fechar. Como que a gente pratica ela, né? Uma é focando no positivo, né? É focando nas coisas boas que a gente tem na vida, nas coisas que a gente já olha para trás e vê que conseguiu superar, né? E conseguiu superar com muita força, né? Com muita resiliência, tá? Mas a primeira dela é reconhecer a situação e as limitações. Até onde eu consigo ir? Até onde eu não consigo ir? Quando eu fiz essa palestra, eu fiz mês passado, e eu encontrei uma tia minha, num velório, né? E ela virou para mim e falou assim, ai, Carol, você nem sabe, quase morri. Eu falei assim, nossa, né? Não sabia que você estava mal, né? E ela com um sorriso no rosto, né? Daquele jeito escrachado, quase morri, né? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei, descobri que eu tô com um problema de coração, que eu vou ter que ficar na fila do transplante, mas o médico falou que eu não tenho chance nenhuma e que eu não posso pegar gripe. Se eu pegar uma gripe, eu morro. E ela falando isso, dando risada pra mim, gente, imagina, né? Mas olha, tá tudo bem, já vivi minha vida, já criei meus filhos, não tenho arrependimento nenhum. Ai, Deus pode me levar, que olha, pra mim já tá, eu tô feliz com aquilo que eu fiz, né? E ela teve uma vida extremamente difícil. Marido alcoólatra, que não trabalhava, sabe? Criou os 2 filhos na raça. E ela com aquele sorriso falando assim, tá tudo bem, se minha vida acabar agora, eu tô feliz. Semana passada eu fui no velório dela, né? Pegou uma gripe, desencarnou. E eu não fiquei triste, porque um mês atrás, né, a gente teve essa conversa e ela me mostrou a resignação que ela teve na vida dela e o quanto que ela viu, até onde que eu consegui ir na minha vida, com aquilo que eu tinha, eu fiz. Eu lutei, eu fui atrás, criei meus filhos, vivi minha vida sem arrependimento, sem culpa. Deus levou ela ali, ó,
tranquilinho, né? E quando eu lembro dela assim, firme, essa mulher forte, lutadora, né? Não lembro com tristeza. Né? Eu falei, ainda bem que eu tive essa conversa com ela, senão eu ia ficar triste. Né? Então, agir onde for possível. Faça a sua parte. Não fique esperando Deus dar o número da Mega Sena para vocês, né? Vai lá, vai, trabalha, faz a sua parte, vai direitinho que tá jogando na Mega Sena. É bom também, né? É bom, você tem que fazer, tem que jogar, porque senão não pode falar, oh, você não me ajuda, Deus. Aí ele vai falar, pelo menos compra o bilhete, né? Aquela piadinha, né? Confie no processo, tenha fé que as dificuldades, elas são temporárias. Vocês vão conseguir superar, né? Não é possível que Deus, com o tamanho de amor que Ele tem, Jesus, com o tamanho de amor que Ele tem por nós, né? Vai dar uma prova para a gente que a gente não consiga superar. Se vocês estão passando por algum momento de dificuldade, vocês têm toda a condição de superar essa dificuldade. Dentro de vocês. Né? E, por último, eu sei que é difícil, né? Mas evita desespero. Assim como a minha tia, que podia ter ficado desesperada quando o médico falou, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você não vai conseguir ficar na fila do transplante. Ela podia se desesperar, não podia? Deixar os filhos desesperados, o neto desesperado. E nesse desespero, sabe o que podia ter acontecido? O neto podia ter morrido. Né? Mas todo mundo não vai morrer mais cedo ou mais tarde? Né? Eu falo assim, a única certeza que a gente tem é que a gente vai desencarnar. Né? E o que eu mais gosto da doutrina é essa fé que tudo continua, né? Que o amor é tão grande de Deus, que Ele quer ver a gente tão bem, com tanta luz e tão evoluído, que a gente vai ter outra oportunidade de fazer melhor, e fazer melhor, e fazer melhor, e fazer melhor, até a gente ser um espírito de luz um dia, porque é para lá que todo mundo vai caminhar, né? Então, sem desespero, sem revolta, né? Vamos colocar calma no nosso coração quando a gente enfrenta um problema. Principalmente porque se a gente se desespera, aí que a gente não consegue achar solução mesmo, né? Porque a nossa mente, ela se nebula, né? E a gente não vê a solução para o problema. Tá? E a frase final é: a dor é a grande mestra das almas. A felicidade virá quando ela tiver cumprido a sua missão. Então, sim, passaremos por dores, por momentos difíceis, mas a gente vai ver que a felicidade vem quando a gente conseguir entender e superar as dores nas nossas vidas. Né? E o que eu quero que vocês levem, né, da noite de hoje, né, é essa calma, essa serenidade frente às dificuldades que a gente enfrenta, né? É fortalecer a fé que a gente tem, e o amor que a gente tem em Deus, em Jesus, né? Do quanto que nós não estamos desamparados nesse mundo. Aqui a gente não pode ver, né? Mas está todo mundo aqui sendo ajudado exatamente no que vocês precisam nesse momento. Vocês vão tomar um passe depois vocês vão tomar aguinha fluidificada, vão fazer uma oração na casa de vocês. Quando vocês estiverem com alguma dificuldade, orem, rezem, né? É assim que a gente vibra, atrai pensamento positivo e também que a gente começa a pensar e se fortalecer para a gente superar as nossas dificuldades. Vai fazer prova na escola? Faz oração. Me ilumina aqui para eu tirar nota boa. Né? Então é isso, gente. Que vocês vão em paz, sabendo que vocês estão sempre apoiados, né? Que vocês têm o amor de Deus junto com vocês para vocês superarem o desafio na vida de vocês. Que assim seja.